dia 21 de julho. O Brasil TV já está no ar. O Ministério da Justiça, a Polícia Civil do Piauí e o Ministério Público de Santa Catarina fizeram hoje uma operação contra crimes virtuais. O Ravi Marques conta que entre os alvos dos mandados estão adolescentes. Foram cumpridos hoje 5 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de internação provisória nas cidades de Ilha Grande, aqui no Piauí, Iguaçu, em Santa Catarina, Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, e Macaé, no Rio de Janeiro. As polícias civis desses estados apoiaram a operação do Ministério da Justiça e do Ministério Público de Santa Catarina. O objetivo da Operação Pessinos foi combater diversos crimes virtuais, como constrangimento, ameaça, estupro, discriminação e preconceito. Os agentes localizaram a existência de perfis em redes sociais que demonstravam a intenção de cometer atos graves de violência contra pessoas, incluindo estupros e mutilações, massacres em estabelecimentos de ensino e culto e enaltecimento a símbolos ligados ao nazismo. Dentre os perfis, tinha de um adolescente que tinha a intenção de incendiar uma escola. Outro adolescente investigado é daqui do Piauí, tem 13 anos e ameaçava sequestrar, estuprar e matar uma das vítimas. Ele também exigia que sua ex-namorada realizasse automutilação em frente às câmeras. Na casa dele foram apreendidos computador e celular. O delegado Anchieta Neri, diretor do setor de inteligência da Polícia Civil do Piauí, deu detalhes sobre a operação. Esse adolescente e outros dos investigados, eles abordavam meninas em grupos de bate-papo de aplicativos como o Discord, engajavam ali um relacionamento e após isso faziam solicitações indevidas, criminosas, ameaçavam essas vítimas. Por isso é muito importante o acompanhamento dos pais, do que os seus filhos fazem online. O adolescente que foi apreendido hoje no Piauí, ele tem apenas 13 anos de idade. O Ministério da Justiça informou que outras operações desse tipo serão realizadas pelo dela. Os policiais colocaram Gabriel na viatura e ele não foi mais visto. O corpo só foi encontrado uma semana depois dentro de um açude. As investigações apontaram que Gabriel foi agredido antes de morrer. Os policiais sempre negaram o crime e disseram que levaram o jovem para a região do açude a pedido dele e que ele saiu vivo do carro. Mas mensagens recuperadas nos telefones dos policiais mostram os 3 ironizando o caso e combinando versões. A Justiça Militar absolveu os 3 PMs da acusação de ocultação de cadáver por entender que não teria como haver certeza de como o corpo de Gabriel foi parar naquele açude. Um dos PMs foi condenado por falsidade ideológica por não colocar no boletim de ocorrência exatamente o que aconteceu nessa abordagem. Os 3 permanecem detidos na Justiça Militar em Porto Alegre. O julgamento na Justiça Comum por homicídio triplamente qualificado ainda não tem data para acontecer. Marcele, é com você. A Justiça de Pernambuco condenou a mais de 30 anos de prisão o homem que jogou ácido sulfúrico no rosto da ex-companheira no Recife. Mais informações com Juliano Roque. A família de Maiara Stephanie França esperava por justiça há 4 anos. O crime foi na zona norte do Recife. Na época, Maiara tinha 19 anos e foi atacada à noite, quando ela voltava do trabalho. O ex-companheiro dela, William César dos Santos, e um colega dele, Paulo Henrique Vieira, jogaram ácido sulfúrico no rosto de Maiara. Os 2 foram presos depois do crime. Ela morreu no hospital 21 dias depois de ser internada. De acordo com as investigações, William não aceitava o fim do relacionamento. A vítima já havia prestado várias queixas na delegacia contra ele. O casal teve um filho e quando a mãe morreu, o menino tinha 2 anos de idade. Depois de 13 horas, o júri popular condenou William César dos Santos a 30 anos, 3 meses e 15 dias de prisão por feminicídio com motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Ele também foi condenado por descumprir medida protetiva.
O outro acusado continua preso sem data para ser julgado. Marcele. A polícia de Mato Grosso do Sul concluiu o inquérito que investiga a denúncia de tortura a crianças e bebês numa creche clandestina no interior do estado. Andrew Francescon. Oi, Marcele. Uma empresária de 30 anos foi indiciada por maus tratos e tortura a pelo menos 20 bebês e crianças entre 0 e 7 anos em uma creche irregular em Naviraí, Mato Grosso do Sul. O local funcionava há 4 meses, mas não possui qualquer tipo de documentação ou alvará de funcionamento. A polícia começou a investigar o caso quando uma escola municipal acionou o conselho tutelar depois que uma criança viu a proprietária, que também era cuidadora no espaço, agredindo bebês. A equipe da Delegacia da Mulher de Naviraí teve, então, uma autorização judicial e instalou equipamentos de monitoramento por áudio e vídeo na creche, quando acabou flagrando essas agressões. O inquérito policial aponta que as crianças sofreram agressões físicas e também psicológicas. A investigação apontou ainda que a empresária agredia apenas crianças e bebês que não falavam. Segundo o inquérito, as agressões serviam como castigo e uma forma de disciplinar as crianças. Para os pais, a suspeita falava que as vítimas tinham se acidentado. Marcele, volto com você. O Ministério Público denunciou mais 7 jogadores de futebol acusados de envolvimento no esquema de manipulação de resultados. As informações com a Natália Freitas. Boa noite para você, Marcele, para quem nos acompanha. Essa é mais uma etapa da Operação Penalidade Máxima. E os jogadores denunciados são Jesus Trindade, Tony Anderson, ex-Coritiba, Pedrinho, que defendia o Atlético Paranaense, Sid Clay, ex-Cuiabá, Dadá Belmonte, do América Mineiro, Igor Cariús, do Sport e o principal deles, Aleph Manga, do Coritiba. De acordo com o MP, o atacante recebeu R$50 mil para ser advertido com um cartão amarelo na partida entre América e Coritiba, pela Série A, em setembro de 2022. Todos os investigados aparecem em prints de conversas com apostadores, em material que está anexado no documento da promotoria. Outros jogadores que participaram do esquema fizeram um acordo com o Ministério Público, confessaram os crimes, pagaram uma multa e viraram testemunhas no processo. Ainda não há uma data para o julgamento dos 7 réus. Volto com você, Marcele. A defesa de Aleph Manga disse que só vai se pronunciar depois de analisar o processo. As defesas de Jesus Trindade e Pedrinho disseram que os jogadores não tiveram qualquer participação no esquema. Nós procuramos o empresário de Dadá Belmonte, mas ele não informou o contato da defesa do jogador. Nós não localizamos as defesas de Tony Anderson, Sid Clay e Igor Cariús. A Polícia Federal fez hoje uma operação no Amapá para combater supostas fraudes na época da pandemia. Mônica Peixoto. Olá, Marcele. A Polícia Federal do Amapá deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Renovatio, com o cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão em diversos bairros de Macapá. A ação investiga crimes como fraude à licitação e peculato em 4 contratos investigados. Dentre eles, um contrato que objetivava o atendimento a 100 leitos de UTIs que seriam disponibilizados no Hospital Universitário para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Entre os investigados, há um servidor da Secretaria de Saúde do Amapá, que na época dos fatos era responsável por realizar a cotação de preços através do contato com as empresas solicitando a apresentação de propostas orçamentárias para suprir as demandas. A investigação identificou que a empresa vencedora foi a única a ser contratada por documento físico, com dias de antecedência. E as demais que receberam por e-mail teriam o prazo de 4 horas para tomarem conhecimento da demanda e apresentarem as propostas. Uma das empresas recebeu o e-mail um dia após o vencimento do prazo. Ao todo foram celebrados 4 contratos com a referida empresa, todos com indícios de direcionamento. A investigação também identificou indícios de superfaturamento no orçamento proposto pela empresa, na medida em que os valores orçados extrapolam consideravelmente os valores indicados na tabela SUS. Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, dispensa indevida de licitação, frustração ao caráter competitivo de certame e associação criminosa. Essas são as informações, Marcele. Eu volto com você. Um alerta de bomba mobilizou hoje a polícia em Belo Horizonte. O BOP foi chamado para desarmar um artefato que foi deixado numa sacola pendurada na grade da área de embarque da estação da Pampulha. A Larissa Bernardes explica pra gente o que aconteceu. Esse artefato foi descoberto por um funcionário aqui da estação que fazia a limpeza do local.
O objeto que estava preso à grade era uma caixinha de plástico com vários fios ligados a ela e também estava conectado a uma tomada aqui da grade, na plataforma central da Estação Pampulha, que é uma das mais movimentadas de Belo Horizonte. Os passageiros foram levados para as plataformas laterais para evitar o risco. O Esquadrão Antibombas da Polícia Militar também esteve aqui no local e fez a detonação controlada desse objeto. A Polícia Civil agora vai investigar se era realmente uma bomba de fabricação caseira, se poderia levar algum risco à população se tivesse explodido. Câmeras de segurança que ficam aqui na estação também vão ser usadas nessa investigação para ver se sabe-se quem é o suspeito de ter deixado essa bomba de fabricação caseira aqui na estação. Por sorte, ninguém ficou ferido. Marcele? A Caixa Econômica Federal fez hoje um mutirão para a negociação de dívidas bancárias dentro do programa lançado pelo governo federal, o Desenrola Brasil. E o Alexandre Henderson tem mais informações para a gente. Boa tarde, Marcele. Boa tarde a quem está nos assistindo. Nada como pagar dívida e dormir tranquilo, não é? Desenrola Brasil, né? Vamos explicar aqui. Se você deve até R$100 e entrou lá, o teu nome foi negativado entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, você tem o seu nome limpo automaticamente. Mas a dívida não é perdoada, você tem que pagar até dezembro de 2023. Se você ganha até R$20 mil e deve a qualquer instituição financeira e teve o seu nome negativado também entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, você pode fazer a renegociação diretamente com a instituição financeira. É aquela história, é o tete a tete. Você vai lá, vai ao banco, conversa ali e tenta um percentual. A Caixa, por exemplo, ela está oferecendo um desconto de até 90% para quem paga à vista. O prazo mudou também, era de 96 meses e a partir de agora é de 120 meses, prazo da Caixa, ou seja, você tem 10 anos aí para organizar a vida. A gente vai conversar com a Mônica Monteiro, ela é vice-presidente de Logística, Operações e Segurança da Caixa, e a gente vai falar de um assunto importante, fraude. Já está tendo fraude online. Que recomendações que você dá? São dicas bem importantes. Procurar as agências e os outros canais oficiais dos bancos. Aqui na Caixa a gente tem o nosso WhatsApp, que é o 0800 104 0104. Não clicar em links de e-mails de remetentes desconhecidos, muita gente dá golpe dessa forma. E se tiver qualquer outra dúvida sobre o programa, procurar o site do Programa Desenrola do Governo Federal. Todo cuidado é pouco. Muito obrigado, Mônica. Eu volto ao estúdio. O governo capixaba decretou o estado de emergência zoossanitária por 180 dias para reforçar o combate aos casos de gripe aviária. A Anne Comete atualiza a situação para a gente. Oi, Marcele. O decreto vale por 180 dias. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, fez o anúncio pelas redes sociais após uma reunião com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. O decreto serve para reforçar o combate aos casos de gripe aviária, para agilizar as ações de combate à doença, facilitar a compra de equipamentos e também para acessar os recursos do governo federal. Nesse ano, o Brasil registrou 67 aves infectadas com o vírus da gripe aviária, sendo que 29 foram aqui no Espírito Santo. O primeiro caso de gripe aviária do país foi registrado no dia 15 de maio, aqui em Vitória, em um pássaro silvestre. No final de junho, foi confirmado o primeiro foco de gripe aviária em uma criação doméstica aqui no Espírito Santo. Mas o vírus não chegou às granjas comerciais. De acordo com as autoridades sanitárias, a venda, exportação e o consumo de ovos e de carne de frango continuam liberadas e não oferecem risco à saúde. Marcele, volto com você. A Justiça do Amazonas determinou a retirada de barcos flutuantes irregulares da orla de Manaus. O Fábio Melo explica. Marcele, a ação judicial que resultou nessa sentença tramita na Justiça do Amazonas há quase 20 anos. Ela determina a retirada de todos os flutuantes da orla da capital. Segundo a Prefeitura de Manaus, que tem o papel de fazer essa retirada, são cerca de 900 estruturas que funcionam como comércio, como restaurante, como hotéis. Essas estruturas devem ser retiradas a partir da semana que vem, cumprindo essa decisão judicial, e o trâmite todo, a retirada na sua totalidade, deve acontecer até o dia 31 de dezembro deste ano.
Até agora, 736 estruturas foram notificadas pela Prefeitura de Manaus. Eles têm aí mais um prazo para começar essa retirada. Lembrando que, além de ser retirada essa estrutura, também deve ser destruída para evitar que os invasores dessas áreas, de rios aqui da Amazônia voltem a cometer essa irregularidade. Volto com você, Marcele. A seguir, o Anuário da Segurança Pública revela os números da violência na região chamada Amazônia Legal. Gustavo Ferreira. 1 em cada 5 mortes violentas registradas no Brasil no ano passado ocorreu aqui na Amazônia Legal, Marcele. A região tem índice de homicídios acima da média nacional. Mais detalhes daqui a pouco no Brasil TV. A polícia prende um homem com drogas na rodovia Raposo Tavares, Vinícius Alonso. Olá, Marcele. A polícia prendeu 1 tonelada de maconha em Presidente Venceslau. Os detalhes eu trago já no Brasil TV. O Brasil TV está de volta com os dados do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 1 a cada 5 mortes violentas registradas no ano passado aconteceu na Amazônia Legal. A região tem índice de homicídios acima da média nacional. Todos os números agora com o Gustavo Ferreira. Os 9 estados da Amazônia Legal tiveram 9.302 mortes violentas intencionais no ano passado. No Brasil todo foram 47.500, uma redução de quase 2% em comparação a 2021. Na Amazônia Legal também houve redução, mas menos de 1%. Entre os estados da Amazônia Legal, o Pará é o que teve o maior número de mortes violentas intencionais em 2022, com quase 3.000 casos. Os dados apontam que a Amazônia Legal possui um índice de casos de mortes violentas intencionais bem acima da média nacional. São 33,8 mortes para cada 100 mil habitantes, contra 23,4 mortes em todo o Brasil. O relatório aponta 2 fatores que podem ter contribuído para os altos índices de mortes violentas na Amazônia Legal: a disputa entre facções criminosas e o avanço do desmatamento, garimpos ilegais e intensificação de conflitos fundiários. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, nos últimos 4 anos e meio, várias estratégias e investimentos foram adotados para que o Pará alcançasse reduções destes números. A nota diz ainda que os crimes violentos reduziram 16% no primeiro semestre deste ano aqui no estado. Eu volto com você, Marcele. Os dados do anuário também revelaram que o Ceará foi o estado com o maior número de mortes violentas da população LGBTQIA+. O João Vitor Rocha tem mais detalhes. Em 2021, o Anuário da Segurança Pública mostrou que o Ceará registrou 31 homicídios contra a comunidade LGBTQIAP+. O último levantamento, de 2022, mostra que o número cresceu aqui no Ceará para 32 homicídios, mantendo o estado como aquele aqui no Brasil que mais matou essa comunidade. A segunda posição ficou com o estado de Pernambuco, com 30 homicídios. E já na terceira posição, o estado de Alagoas, com 18, todos os 3 aqui na região Nordeste. Segundo o levantamento, o Brasil registrou em todo o ano de 2022 163 casos de homicídios contra a comunidade LGBTQIAP+. Outro número trazido nesse levantamento mostra os casos de lesões corporais aqui no Ceará. Foram registrados 435 durante o ano de 2022. Esse dado representa um aumento de 28% se comparado com o ano de 2021. Eu volto para o estúdio, Marcele. A polícia prendeu um homem com mais de 1 tonelada de maconha na rodovia Raposo Tavares, no interior de São Paulo. Os detalhes com Vinícius Alonso. A polícia prendeu 1.136 tabletes de maconha, 1.002 quilos e 400 gramas da droga. A apreensão ocorreu na rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 616, na base da Polícia Rodoviária em Presidente Venceslau. Na abordagem, os policiais pararam esse caminhão com placas de Taubaté quando perceberam o nervosismo do motorista que vinha de Campo Grande, com destino a São Carlos. As drogas estavam em caixas de papelão e dentro do compartimento do caminhão também tinha um carro. O homem tem 41 anos e foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Volto com você, Marcele.
Já está valendo em Mato Grosso a lei que proíbe a pesca comercial por 5 anos. A ideia é incentivar a pesca esportiva para atrair turistas e gerar empregos no estado. Quem explica é o Natan Goulart. Olá, Marcele. A lei que proíbe a pesca artesanal comercial por 5 anos foi sancionada nesta sexta-feira pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. O projeto já havia sido aprovado em segunda votação na Assembleia Legislativa do Estado no fim de junho. Com a publicação no Diário Oficial, a lei passa a valer em todo o estado a partir de 1º de janeiro de 2024. O governador vetou 2 artigos do projeto. Um deles que é vedada a realização de avaliação de estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental e análise de pedidos de licenciamento ambiental pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que se refiram à instalação de pequenas centrais hidrelétricas no Rio Cuiabá e Rio Vermelho, durante o período de proibição do transporte, do armazenamento e de comercialização do pescado. Esses vetos ainda podem ser derrubados pelos deputados estaduais. Eu volto com você, Marcele. O Brasil TV traz agora algumas dicas para você curtir as férias de julho. Em Ilhéus começou o Festival do Chocolate. Franciele Caetano. Olá, pessoal! A 30ª edição do Festival Internacional do Chocolate em Ilhéus começou ontem à noite e já reuniu uma multidão que foi prestigiar o primeiro dia de evento, que apresenta uma diversidade grande de chocolates com os mais variados sabores e também intensidades. Segundo os organizadores, são cerca de 300 expositores e mais de 120 marcas de chocolates de produtores aqui da região sul da Bahia e também de outras cidades de outros estados. Tem também cursos e oficinas com chefes estrangeiros, também brasileiros e, como eu disse, o evento que começou ontem vai até o próximo domingo. E segundo os organizadores, nesses 4 dias de festival é esperado um público em torno de 70 mil pessoas. Vocês precisam conhecer. Eu volto com você no estúdio, Marcele. Tá feito o convite, que delícia! Vamos agora para o Agreste de Pernambuco. Começa hoje o Festival de Inverno de Garanhuns. Quem mostra pra gente é o Joab Alves. Olá, Marcele, muito boa noite para você, boa noite a todos. É isso, estamos no interior do estado de Pernambuco, em Garanhuns, a 230 quilômetros da capital pernambucana, o Recife. E por aqui começa hoje o Festival de Inverno de Garanhuns e segue com a programação até o dia 30 de julho. A cidade faz um friozinho gostoso e é conhecida, como a Suíça pernambucana, a cidade das flores também. E Garanhuns é mais fria que outras cidades da região porque é cercada por 7 colinas e fica em uma das áreas mais altas do estado. E por isso, tem um festival de inverno aqui de Garanhuns que já está na 31ª edição. Essas atrações do festival de inverno são espalhadas por 20 polos aqui no município, além do palco principal, que vai ter grandes nomes da música brasileira, exemplo de Simone Mendes, Lenine, Maneva e tantas outras atrações, uma grade da programação até o dia 30 de julho. É uma das épocas mais esperadas pelas pessoas aqui do Agreste Pernambucano. Eu volto com você no estúdio. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite e bom fim de semana.